gente, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo tranquilo? Então, tô aqui mais uma vez e agora nós vamos falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Comecei a falar no outro vídeo, né? Se você não assistiu o vídeo anterior sobre a Segunda Guerra Mundial, por favor, vai lá e assiste. Outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir, clicar no sininho. Segue também a página lá no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, @Hora do Anem. Vai lá, gente, dá essa forcinha, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Mas antes de falar propriamente da FEB, gente, a gente tem que falar do contexto brasileiro, né? Por que que o Brasil entrou? E eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não façam a mínima ideia, mas o governo varguista, ele era, né, quem estava no poder naquela época era Getúlio Vargas, né, por isso que o governo varguista. E o governo de Getúlio Vargas, ele era um governo simpático ao eixo, ele era um governo que tinha simpatia, né, pela Alemanha nazista. Boa parte dos ministros de Vargas, né, das pessoas que compunham o gabinete de Vargas, tinham simpatia pelo Hitler, né? A gente tem que lembrar que nesse período o Brasil estava vivendo Estado Novo e o Getúlio Vargas, ele era um ditador. Então você tinha assim Hitler na Alemanha, você tinha Vargas aqui no Brasil, Mussolini na Itália, o Perón lá na Argentina. Detalhe, gente, o Perón que vai declarar apoio à Alemanha nazista, tá? Por isso que o fenômeno, né, de muitos nazistas fugirem, no final da guerra, fugirem lá da Alemanha e se refugiar na Argentina, gente, muitos nazistas fizeram isso e foram se refugiar na Argentina, tá? Você vai ter casos muito dramáticos, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, você tem o caso do Eichmann, né, que era um alemão que se refugiou lá na Argentina. E aí o Mossad, que era o Serviço Secreto Israelense, foi lá, sequestrou o cara, isso causou até uma crise diplomática, né? Levou lá para o Estado de Israel, que já havia sido criado, né? Já tinha passado nos anos do final da guerra. E executou esse cara, né? Gravou, todo o julgamento dele foi gravado e decidiram que ele tinha que morrer, tá? Então foi uma forma de ir à forra nesse caso aí, né? Por toda aquela questão de antissemitismo, por toda aquela questão que envolveu, né, o massacre de milhões de judeus. E aí tem até um livro da Hannah Arendt, que é um livro denso, né? Chama Eichmann em Jerusalém. É um livro interessante, mas como eu falei, é denso, né? Se você é adolescente, talvez seja uma leitura pesada para você. Mas vamos lá. Então, o Brasil, mesmo tendo simpatia pelo Hitler, né? A gente tem que lembrar que o primeiro parceiro comercial do Brasil, mais importante, era os Estados Unidos. E em segundo lugar, quem, gente? A Alemanha, tá? Em segundo lugar, a Alemanha, né? E assim, mesmo tendo essa simpatia pela Alemanha nazista, o Getúlio Vargas, ele procurava fazer política da boa vizinhança ali, né? Tanto com os Estados Unidos, tanto com a Alemanha, montando aquela neutralidade, não tomou uma posição clara, nem de um lado, nem do outro, mas dava para entender que ele tinha, né, uma simpatia pelo Mussolini, pelo Hitler, né, por ditadores, porque afinal de contas, gente, ele também era um ditador, né, o Brasil passou por um momento ditatorial. E aí o que vai acontecer? Os japoneses mandam bomba onde? Na base de Pearl Harbor. Explodem Pearl Harbor de surpresa, matam um monte de americano. E os Estados Unidos resolvem entrar na guerra, né? Isso em 1941. E aí, o Brasil começa a se sentir pressionado, porque vocês sabem que os Estados Unidos, eles tinham muita força, até hoje tem força, né? Na política, na definição dos políticos brasileiros. Dos brasileiros. Então, gente, aí o que aconteceu? O Franklin Delano Roosevelt, ele começa a ter umas conversas com Vargas. E aí, a partir desse momento, o Vargas ele resolve tomar um posicionamento. Olha, vamos romper
relações diplomáticas com a Alemanha. Nada muito drástico. Simplesmente foram lá e romperam relações diplomáticas. Até aí, tudo bem, certo? Só que os países do eixo, né, Alemanha e Itália, começaram a torpedear navios mercantes brasileiros para que esses produtos não chegassem até os ingleses. Foram torpedeados cerca de 36 navios brasileiros. E disso decorreu a morte de mais de 1.000 pessoas, tá? Mais de 1.000 pessoas que estavam nessas embarcações vieram a óbito. E isso gerou uma comoção nacional, né? 1.000 pessoas, 1.000 brasileiros morrendo, 36 navios sendo torpedeados. A população começou a ir para as ruas levar cartazes, queremos guerra, né? Inclusive a UNE, né, organizou passeatas para que o Brasil entrasse na guerra. E aí começou até a falar, olha, mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? Só que aí o Getúlio Vargas, né, com uma forcinha dos Estados Unidos, resolveu entrar na guerra e declarou guerra em agosto de 1942. Declarou guerra e só, não fez mais nada, tá? E depois de um ano, resolveram criar a FEB por meio de decreto. E só foram mandar soldados para a guerra, gente, em julho de 1944, tá? Só mandar soldados para lá em 1944. A previsão era enviar cerca de 100.000 homens. Só conseguiram enviar 25.000 homens assim. E meio que à força, né? Porque ninguém queria ir para uma guerra, né? Mas assim, a forcinha que os Estados Unidos deram, né, para o Brasil entrar na guerra foi um investimento de 20 milhões que eles fizeram para a construção da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, eles fizeram investimento, né? E eles começaram a construir bases no litoral brasileiro, né, ali no norte e nordeste do Brasil. A mais importante delas vai ser a Parnamirim Field, porque era o ponto do Brasil que era mais próximo à África. E aí eles construíram essas bases, né, que eram essas bases aéreas, né, que esses caras, eles pousavam aqui no Brasil e eles faziam ataques ali no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essas bases, elas foram importantes nesse momento. E após o fim da Primeira Guerra, essas bases foram perdendo a sua importância, elas foram sendo desativadas uma a uma, tá bom? E aí, gente, a FEB foi criada, né? A FEB, que o símbolo dela é uma cobra fumando, né? Mandaram 25.000 brasileiros para lá. A principal área de atuação da FEB vai ser na Itália. Um dos principais episódios, tem vários, né? Mas um dos principais episódios da FEB na Segunda Guerra Mundial vai ser a tomada de Monte Castelo, né, que eles vão tomar uma montanha, eles vão, coitados, sofrer muito com frio, vão ter que lidar com neve, com temperaturas negativas, com uma alimentação péssima, porque, tipo, a ração que o governo dava para eles era uma das piores. Então, eles vão enfrentar várias intempéries. Tem muita gente que critica a atuação da FEB, né? E eu, pessoalmente, eu acho injusto, porque eram pessoas que não estavam preparadas para uma guerra, não eram soldados. Eram pessoas que enfrentaram todo tipo de dificuldade e tiveram uma atuação bastante honrosa dentro do contexto brasileiro, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar a memória desses pracinhas que atuaram, né, na Segunda Guerra Mundial. E aí, outra coisa que a gente tem que destacar, né, na Segunda Guerra Mundial, vai ser a atuação do primeiro grupo de aviação de caça, tá? Sim, gente, a gente teve brasileiros voando na Segunda Guerra Mundial, tá? Eles que foram treinados, estavam sob a autoridade da aviação norte-americana, né? Foram voluntários, treinados no Panamá, e depois eles foram encaminhados para a Itália e tiveram uma atuação também importante, né? Um dos destacamentos desse grupo de aviação, né, de caça, eles descobriram 80 caminhões italianos e foram lá destruir essa base com esses 80 caminhões e 3 edifícios que compõem esse conjunto aí.
e foi considerado uma atuação importante por parte deles. E o lema deles, né, era senta a pua, né, que era tipo, desce a lenha, né, mete bala, vai lá, né, arrebenta. Então eles tinham esse lema e tiveram uma atuação importante. Então, dentro do contexto brasileiro, acho que não cabe a gente desmerecer o que esses caras fizeram na guerra, né? Porque só sabe o que é uma guerra quem tá numa guerra, né? O quanto é sofrido, o quanto é perigoso, o quanto é violento, o quanto é terrível estar numa guerra. Então, acho que não cabe a nós fazer esse tipo de crítica agora, né? E aí, em 2 de setembro, acaba a guerra, né, de 1945. Esse pessoal, eles voltam para o Brasil. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as bombas atômicas no Japão, né? Vou falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, eu vou falar do dia D, tá? E um grande abraço a todos.